O sol queimava forte sobre as colinas de Samaria, e o vento seco levantava poeira entre as casas simples de barro. O povo de Israel, outrora fiel ao Deus vivo, agora caminhava dividido entre o sagrado e o profano. Nos altares, incensos eram queimados a deuses estranhos. Nas praças, o nome do Senhor era esquecido. Em meio a esse cenário, vivia Elias, um homem de olhar firme e coração inflamado pela fé. Ele era um profeta, mas acima de tudo, um servo que desejava ver novamente a glória de Deus sobre a terra. Sua vida, antes silenciosa e reclusa nas montanhas de Gileade, estava prestes a mudar para sempre. Ele sentia em seu espírito que o Senhor o chamava para algo maior, algo que faria o céu se abrir e o mundo voltar os olhos para o verdadeiro Deus. Certa manhã, enquanto Elias orava, o Espírito do Senhor falou ao seu coração: "Vai e mostra-te a Acabe, e direi ao meu povo quem é o Deus verdadeiro." Essas palavras quebraram o silêncio de sua vida comum. O rei Acabe governava com mão de ferro e coração corrompido, conduzido por sua esposa Jezabel, uma mulher devota a Baal, o falso deus das tempestades. Elias sabia que enfrentar o rei era desafiar o sistema, a idolatria e o poder humano. Mas ele não podia recuar. O objetivo era claro: anunciar o poder do Deus vivo e testemunhar o fogo celestial que provaria sua soberania. Sua jornada não seria apenas um ato de fé, seria uma batalha espiritual entre a luz e as trevas. Elias partiu em direção ao palácio, caminhando por terras áridas, entre campos devastados pela seca que ele mesmo havia profetizado. O povo sofria, e os corações estavam endurecidos. Quando chegou a Samaria, foi recebido com desdém. Soldados zombaram dele, dizendo que Baal era o deus do fogo e da chuva, e que o Deus de Israel havia esquecido seu povo. Elias manteve-se calado, mas dentro de si crescia a certeza de que aquele confronto não seria apenas contra homens, e sim contra as forças espirituais que haviam dominado o coração da nação. No trono, Acabe o recebeu com ironia, chamando-o de perturbador de Israel. Elias, com voz firme, respondeu que o verdadeiro perturbador era aquele que havia abandonado o Senhor. E assim, o conflito começou. Para provar de uma vez por todas quem era o Deus verdadeiro, Elias propôs um desafio diante de todo o povo: que subissem ao Monte Carmelo e preparassem 2 altares, um para Baal e outro para o Senhor. O Deus que respondesse com fogo seria o verdadeiro Deus. A proposta ecoou entre o povo, e até os sacerdotes de Baal aceitaram com risos e escárnio. Jezabel, confiando em sua divindade estrangeira, acreditava que seria uma vitória fácil. Mas Elias sabia que o caminho até o monte não seria simples. Ele precisaria enfrentar o medo, a solidão e a dúvida, pois seu adversário não era apenas humano, mas espiritual. Naquela noite, Elias acampou aos pés do Monte Carmelo, ouvindo o som do vento entre as pedras. Pensou em seu chamado, em seu povo e em como o coração humano podia ser tão volúvel. Ele se lembrou de Abraão, Moisés e Josué, homens que enfrentaram o impossível pela fé. A solidão pesava, e o medo tentava sussurrar em sua mente que ele não seria capaz. E se o fogo não descer? Pensou por um instante. Mas logo fechou os olhos e orou: Senhor, não me deixes envergonhado diante de teu povo. Mostra-lhes que tu ainda falas. Assim, com lágrimas e fé, Elias adormeceu sob o brilho das estrelas. O amanhecer trouxe um espetáculo silencioso. O Monte Carmelo estava coberto por uma multidão ansiosa. Os profetas de Baal, vestidos com túnicas vermelhas, dançavam e gritavam, invocando seu Deus. Elias observava calmamente, aguardando o momento certo. As horas passaram, e nenhum fogo caiu do céu. O sol alcançou o meio-dia, e o suor escorria pelo rosto dos sacerdotes enquanto eles se cortavam com facas, clamando a Baal. Elias, com ironia santa, sugeriu que gritassem mais alto. Talvez seu Deus estivesse dormindo. A multidão começou a duvidar. A confiança em Baal se esfarelava diante do silêncio do céu. Quando o dia declinava, Elias se levantou e chamou o povo para perto. Chegai-vos a mim, disse ele. Então reconstruiu o altar do Senhor com 12 pedras, uma para cada tribo de Israel, e cavou uma vala ao redor. Ordenou que trouxessem 4 cântaros de água e os derramassem sobre o sacrifício, não uma, mas 3 vezes, até que tudo ficasse encharcado. A água escorria e enchia a vala. O povo olhava sem entender: quem acende fogo em meio à água? Mas Elias sabia o que fazia. Ele não queria apenas provar um ponto, mas mostrar que quando Deus age, nem a impossibilidade o detém. Elias então ergueu as mãos e orou: Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, manifesta hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo. O silêncio foi total. Até o vento parou. Por um breve momento, o mundo pareceu suspenso entre a fé e a dúvida. Todos os olhares estavam voltados para o céu.
Elias manteve-se de joelhos, olhos fechados, coração batendo forte. O tempo parecia desacelerar. E então, um rugido distante ecoou nos céus. Uma luz intensa rasgou as nuvens como uma lâmina de fogo. O ar vibrou. O fogo do Senhor desceu em chamas vivas e consumiu o sacrifício, as pedras, a água e até o pó do chão. O povo gritou e caiu com o rosto em terra, exclamando: "O Senhor é Deus! O Senhor é Deus!" Elias chorou, não de medo, mas de reverência. O impossível havia acontecido. A glória de Deus havia se manifestado diante dos olhos de uma geração incrédula. O monte inteiro parecia arder de luz celestial. O fogo do céu havia selado a verdade. Mas o milagre trouxe também perigo. Jezabel, ao saber do ocorrido, jurou matar Elias. O profeta, cansado e temeroso, fugiu para o deserto. O mesmo homem que enfrentará reis e falsos deuses agora se escondia sob uma árvore, pedindo a Deus que tirasse sua vida. Era o peso da missão, o fardo da solidão e a exaustão da alma. Ele havia vencido o inimigo, mas agora enfrentava o vazio de quem carregou o fardo da fé. O fogo do céu provou o poder de Deus, mas também queimou as forças do profeta. No deserto, um anjo o encontrou. Tocou-lhe o ombro e disse: "Levanta-te e come, porque o caminho é grande demais para ti." Elias abriu os olhos e viu pão e água ao seu lado. Comeu, bebeu e sentiu o renovo da presença divina. Deus ainda estava com ele, mesmo quando tudo parecia perdido. Assim, fortalecido, caminhou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, o mesmo onde Moisés ouvirá a voz do Senhor. Lá, em uma caverna, Elias se escondeu e ouviu novamente a voz de Deus: "Que fazes aqui, Elias?" Ele respondeu com dor no coração: "Tenho sido zeloso por ti, Senhor, mas só eu fiquei, e buscam tirar-me a vida." Então o Senhor o chamou para fora. Primeiro veio um vento forte que quebrava as pedras, mas o Senhor não estava no vento. Depois um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Em seguida, um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E por fim, veio uma brisa suave. E nessa brisa, Elias sentiu a presença viva do Deus que o sustentava. Deus falou com ternura, renovando o coração do profeta e lembrando-o de que não estava só. Ainda havia 7.000 em Israel que não se curvaram a Baal. Elias entendeu, então, que sua missão não era apenas mostrar o poder de Deus com fogo, mas também reacender o fogo da fé nos corações. Ele não era apenas um instrumento de juízo, mas também de esperança. Com o coração restaurado, Elias desceu do monte. O deserto agora não parecia tão árido. Ele sentia o peso da missão, mas também a leveza da certeza. A história do fogo do céu se tornaria um testemunho eterno. Onde quer que fosse, o profeta contaria o que viu, para que gerações futuras lembrassem que o Deus de Israel não mudou. Ele ainda ouve, responde e age quando seu povo clama. Ao retornar, Elias reuniu pequenos grupos de israelitas e contou o feito celestial. As pessoas choravam, outras se ajoelhavam, e algumas voltavam a clamar pelo nome do Senhor. Ele falava com simplicidade, mas suas palavras carregavam poder, pois vinham de um homem que havia visto o céu se abrir. O fogo não era apenas físico, era espiritual. Ele incendiava almas apagadas. Por onde passava, Elias encontrava resistência. Alguns ainda zombavam, chamando-o de fanático. Outros tentavam silenciá-lo por medo de Jezabel. Mas o profeta não se calava. Ele sabia que a mensagem não lhe pertencia, era de Deus. Cada vez que contava o milagre, algo dentro dele reacendia, a lembrança do fogo, do altar e da fé que move montanhas. Com o tempo, o nome de Elias tornou-se sinônimo de coragem e fé inabalável. Crianças pediam para ouvir sua história antes de dormir. Os anciãos o respeitavam, e até os reis temiam suas palavras. Ele se tornará um símbolo vivo de que quando Deus fala, até o céu obedece. Mas, mais do que isso, Elias aprendeu que o verdadeiro milagre não era o fogo que caiu, era o coração que se levantava. Os anos passaram, e Elias continuou sua jornada, cada vez mais próximo de Deus. Ele sabia que sua missão estava cumprida, mas o fogo celestial permanecia aceso dentro dele. Às vezes, ao olhar para o horizonte, lembrava-se do momento no Carmelo e sorria. O Deus que respondeu com fogo era o mesmo que agora respondia com silêncio e paz. Em sua velhice, Elias entendeu que os grandes feitos não são medidos pelo tamanho do milagre, mas pela obediência a Deus. Ele havia enfrentado o impossível e vencido não com força humana, mas com fé. E, assim, o profeta que viu o fogo cair também veria o céu se abrir novamente, dessa vez, não em chamas, mas em glória, quando um redemoinho o levou para junto do Senhor. A história de Elias permanece como um lembrete eterno.
Quando a fé é verdadeira, o impossível acontece. O fogo do céu não caiu apenas sobre o altar, mas sobre cada coração que crê. A lição de Elias ecoa até hoje, que o poder de Deus não depende de circunstâncias, e que, em meio ao caos, sempre haverá um profeta disposto a clamar: Senhor, mostra que Tu és Deus. E, quando esse clamor sobe, o céu responde, com fogo, com vida e com esperança.